Audiolivro fomentado por Cristiane Batista, grata. Fundamentos da Psicologia Analítica. Carl Jung. Observação preliminar à edição original. Esta reprodução das conferências do professor Jung, no Institute of Medical Psychology, realizasse sob o patrocínio do Analytical Psychology Club, de Londres. Em princípio, a exposição de Jung é reproduzida literalmente. Mas, para evitar possíveis mal-entendidos, pareceu-nos aconselhável mudar a construção de algumas frases. Com estas alterações insignificantes, crimos não ter prejudicado o encanto bem pessoal das conferências. Em alguns casos foi impossível identificar o nome do participante da discussão, e em outros casos, mesmo sabendo os nomes dos participantes, não foi possível submeter-lhes a formulação exata de sua questão. Por isso e por algum erro na reprodução das questões, pedimos desculpas. Agradecemos ao Institute of Medical Psychology não apenas pela permissão de publicar as conferências, mas também por ter apoiado em todos os sentidos o nosso trabalho. Especial agradecimento dirigimos à senhorita Toni Wolff por sua ajuda. Mas, acima de tudo, queremos agradecer de coração ao professor Jung pelo fato de se ter colocado à inteira disposição para responder a algumas questões mais difíceis e por revisar o texto em sua forma definitiva. Londres, outubro de 1935. Mary Barker Margaret Game. Do prefácio. E.A. Bennett. Em 1935, o professor C.G. Jung, na época com 60 anos de idade, proferiu na Clínica Tavistock 5 conferências para mais ou menos 200 médicos. As conferências e os debates a seguir foram datilografados e divulgados em cópias mimeografadas por Mary Barker e Margaret Game. Esta versão é agora publicada em livro. Os trabalhos de Jung eram conhecidos, mas poucos o haviam presenciado falando. As conferências atraíram um grupo representativo de psiquiatras e psicoterapeutas de todas as escolas, além de muitos médicos de clínicas neurológicas bem como alguns práticos em geral. Jung lia em geral durante 1 hora e depois dava oportunidade a debates por outra hora. Seu material incomum, sua maneira informal e seu espantoso domínio da língua inglesa produziram desde o começo uma atmosfera descontraída e estimulante, fazendo com que os debates se prolongassem para além do tempo previsto. Jung não era apenas um conferencista fascinante, mas escolhia também cuidadosamente as palavras, sendo notável como conseguia dizer, de modo compreensível e sem uso do jargão teórico, exatamente o que pensava. Jung restringiu-se aos princípios básicos que alicerçavam suas próprias concepções e apresentou-os sob 2 títulos principais: estrutura e conteúdo da psique, e os métodos empregados em sua pesquisa. Definiu a consciência como a relação de fatos psíquicos a um fato chamado eu, cujo caráter depende do tipo geral de atitude extrovertido ou introvertido do indivíduo. O eu se relaciona com o mundo externo através das 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Uma vez que o eu, o centro da consciência, procede do inconsciente, a consciência com suas funções só pode ser entendida sob o pano de fundo da hipótese do inconsciente pessoal e coletivo.
As inter-relações bem como a natureza das funções provocaram várias perguntas, mas Jung explicou com clareza o que entendia por esses conceitos, muitos dos quais ele introduziu na psicologia analítica. Ao explicar os métodos que empregava no estudo da atividade psíquica inconsciente, Jung falou do experimento de associações, da análise dos sonhos e da imaginação ativa. Em alguns ouvintes provocou estupefação a importância que ele atribuiu ao experimento de associações, uma vez que este já não vinha sendo usado há muito tempo. Mas Jung falou dele principalmente porque ocupou uma posição-chave em suas primeiras pesquisas. Quando, na qualidade de jovem assistente na Clínica Burgosli, em Zurique, começou a pesquisar os mistérios das doenças mentais, ainda não havia um saber psicológico estabelecido. Seus testes com associações de palavras levaram a resultados inesperados e muito significativos. Dos mais importantes fazia parte a descoberta da natureza autônoma do inconsciente. O fato de existir uma atividade psíquica fora da consciência já era aceito muito antes que Freud ou Jung se dessem conta de sua aplicação clínica. Através da elaboração refinada do experimento de associações, Jung confirmou esta hipótese, e, com a prova dos complexos com carga emocional, corroborou a teoria freudiana da repressão. Originalmente a resposta à palavra estímulo estava reduzida a uma só palavra, mas Jung achou que isto limitava o valor do teste e introduziu algumas modificações técnicas. Enquanto o teste prosseguia em sua antiga forma da medição do tempo de reação, foram feitos concomitantemente registros mecânicos que mostravam graficamente o efeito das emoções sobre os batimentos do pulso, sobre a respiração e sobre mudanças quantitativas na resistência elétrica da pele. Sua constatação de que corpo e psique reagiam como unidade fez de Jung o primeiro clínico que reconheceu a importância dos epifenômenos fisiológicos das emoções que hoje são conhecidos por todos como fenômenos psicossomáticos. Ultrapassando os limites para o país dos sonhos, conforme expressão de Jung, falou dos elementos pessoais e coletivos no sonho e principalmente da análise do sonho, o recurso terapêutico mais importante em seu trabalho. O sonho revela todo o necessário. Uma vez Jung respondeu em alemão para a surpresa do interrogante a uma pergunta meio complicada. Alertado pelo presidente da mesa, observou sorrindo: os senhores veem que o inconsciente trabalha realmente de forma autônoma. Na quarta conferência, Jung traz a interpretação de um sonho com motivos arquetípicos, explicando com isso os métodos amplificadores por ele empregados. Mostrou que a amplificação por meio de fenômenos paralelos na interpretação dos sonhos corresponde aos métodos comparados na filologia. Com base na relação compensadora entre consciência e inconsciente, Jung descreveu a psique como sistema autorregulador que pode ser comparado aos mecanismos homeostáticos do corpo. Infelizmente o tempo não foi suficiente para terminar a análise do interessantíssimo sonho e Jung pensava em retomar o assunto em sua última conferência. Mas o Dr. Hag Christian Miller propôs como alternativa que Jung falasse sobre o difícil problema da transferência, o que foi apoiado pelos participantes. Jung explicou a transferência como um caso especial do processo mais genérico da projeção e que, em certas circunstâncias, se torna o problema principal da análise. Atribuiu especial importância à experiência e historicidade do analista ao lidar com a contratransferência.
A origem da transferência e sua manifestação totalmente espontânea e não provocada levou ao que Jung chamou de terapia difícil e complicada da transferência. Ainda que breve, esta visão geral sobre o problema da transferência significou um prólogo admirável para seus trabalhos futuros e bem mais extensos sobre este tema. Em 1946 apareceu em alemão Die Psychologie der Übertragung, a psicologia da transferência. Jung não muda seu conceito de transferência, mas houve um aprofundamento em sua compreensão. Numa publicação posterior, Mysterium Coniunctionis, escreveu sobre a estrutura do si mesmo e do eu, sobre a natureza da transferência e da contratransferência e sobre o processo de individuação. Na discussão de encerramento, Jung foi perguntado sobre o emprego da expressão imaginação ativa, e ele deu explicação pormenorizada. Descreveu o caráter criador e voltado ao objetivo da imaginação ativa na análise e mostrou como pode ser aplicada terapeuticamente em conexão com pintura e desenhos espontâneos. Alguns participantes ficaram surpresos ao saber que ele aconselhava muitas vezes os pacientes a se expressarem através de lápis e pincel. Este procedimento se mostrou muito útil, sobretudo com pessoas que não conseguiam exprimir em palavras suas fantasias. Além disso, colocava os pacientes em condições de colaborarem ativamente, em seu tempo livre, no tratamento. Jung faleceu em 1961, aos 86 anos de idade, ou seja, 26 anos depois de haver pronunciado estas conferências. Neste meio tempo publicou diversas obras, onde encontramos maior desenvolvimento e aprofundamento, sobretudo em seus estudos sobre o inconsciente e sua importância para a compreensão da saúde e da doença da psique. As conferências a seguir são excelente introdução aos fundamentos sobre os quais Jung se apoia. São sistemáticas, mas, assim mesmo, informais, e a forma escrita de suas palavras faladas nos deixa a marca duradoura de sua personalidade.